Evangelho de Mateus, capítulo 10, no versículo 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor. E chamando os seus discípulos, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro é Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não irei pelo caminho da gente, nem entrarei em cidade samaritana, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar o demônio, de graça recebeste, de graça dai. Não possuí ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje pelo caminho, nem 2 túnicas, nem sandália e nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Vamos repetir aqui, glórias a Deus, o versículo, aleluia, glórias a Jesus, que diz assim, o versículo 1, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos entender, aleluia, Jesus, o que a palavra de Deus quer falar conosco aqui hoje. Porque Deus quer falar com a minha vida, com a tua vida e com as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel, irmão, ele não muda. Ele não muda, ele é fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus. O que eu tenho para falar para os irmãos aqui hoje é que nós temos que ter muito cuidado em tudo aquilo que nós ouvimos, em tudo aquilo que nós estamos vendo, e em tudo aquilo que vem de vozes diversas pessoas, ou até a voz do além. Nós sabemos muito bem que são vozes dos Espíritos. Só que quando eu leio aqui a Bíblia Sagrada, ele inicia o seu ministério, só que ele não vai iniciar o seu ministério sozinho. Jesus Cristo não iniciou o seu ministério sozinho. João Batista preparou o caminho para Jesus, pregando o Evangelho e anunciando as boas novas de salvação. No deserto, João Batista pregava e dava a multidão, irmão, no deserto. A pessoa ia com cara de cobra e saía com cara de ovelha. A pessoa ia com cara de serpente e saía com cara de cordeiro. E João Batista no deserto, pregando arrependimento, preparou um caminho para Jesus. Quando Jesus vê que o caminho está preparado, ele começa a fazer a obra de Deus. E quando ele começa a fazer a obra de Deus, entre o povo, ele escolhe 12 discípulos. E detalhe, não escolheu aquelas pessoas que eram a elite da sociedade. Jesus Cristo poderia ter ido numa sinagoga: eu quero esse escriba, eu quero esse saduceu, eu quero esse
sacerdote, eu quero esse herodiano. Jesus Cristo poderia ter ido a qualquer sinagoga naquele período, naquele tempo, naquela época. E poderia apontar, eu quero fariseu, eu quero saduceu, eu quero os escribas, eu quero esse herodiano. Vocês vão ser meus discípulos. Mas não. Jesus Cristo olhou para os sacerdotes da sinagoga e pensou: eles estão cheios de mania, cada um com a sua mania. Não vou escolher ele não. Se eles quiserem ser salvos, eu vou se salvar. Mas eu vou escolher do meio do povo. No meio do povo, Jesus escolheu 12 discípulos. E muitos desses discípulos que Jesus escolhera eram homens sem letra. Eles sabiam ler, mas eles não tinham um estudo igual fariseus, saduceus, os homens que estavam diariamente ou 24 horas dentro da sinagoga. Só que a Bíblia diz que no versículo 10 ele diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos para expulsar e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Já está bem claro, irmão, aqui no primeiro versículo. Ele deu esse poder. Cada um de nós aqui tem esse poder de Deus, irmão. Por isso que eu não me deixo me levar por conversinha de ninguém. Você não tem, você não pode, você não faz, você não é. Glória a Deus. Eu tenho que saber, irmão, como é que está o meu chamado diante de Deus e o que Ele quer, e o que Ele quer comigo. Glória a Deus. Eu não posso ouvir terceiros. Eu não posso ouvir voz de homens. Glória a Deus. Eu não posso ouvir voz de espíritos enganadores, como diz a Bíblia, ou até a voz do próprio demônio, ou do próprio Satanás. E também não posso deixar o meu coração me enganar. Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu tenho que ir adiante, quer dizer, você ou nós temos que ir adiante com aquilo que Ele já nos vocacionou, irmão. Cada um aqui foi vocacionado por alguma coisa. Deus, Ele não nos chamou para ficar em vão neste mundo, mas Ele chamou-nos para o seu plano da salvação. E Glória a Deus. a única coisa que Ele Aleluia. nos pede é ser minhas testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Mas quando Ele chama os discípulos, 12 discípulos, a Bíblia diz: e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Espíritos imundos são os demônios do inferno. Por isso que nós temos que se desprender do mundo, das coisas do mundo. Quando aceitamos a Jesus, nós não pertencemos mais a esse mundo. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos mais a Ele. O mundo espiritual se abriu para nós. E nós só iremos partir desta vida para outra no tempo de Deus. Não vai ser nem antes e nem depois, mas no tempo de Deus. Quantas pessoas, irmão, que falaram para mim, eu ouvi pessoalmente, irmão, a pessoa chegar para mim e falar assim: dessa semana você não passa. Sabe onde estão essas pessoas que falaram essas conversinhas para mim? Lá embaixo, no caldeirão do diabo. Porque nós só iremos